O artigo 254 fala do crime de inundação. Causar inundação expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Reclusão de 3 a 6 anos e multa, no caso de dolo, e detenção de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Muito bem. Bom, causar, né, dar origem, produzir, criar a situação, né? Inundação é invasão das águas num determinado lugar onde elas não deveriam estar, né? Ou seja, a inundação é quando as águas estão no lugar em que elas não deveriam estar, né? Elas entraram, né? Elas invadiram aquele determinado lugar. É uma ação que, para ser criminosa, ela necessita da intervenção humana. Foi um fato da natureza, né? Não tem cabimento isso. Também esse alagamento, essa inundação, ela precisa ser idônea a provocar situações incontroláveis, né? Ocasionar o perigo, para poder ocasionar o perigo. Se estiver dentro do controlável, ele não ocasiona perigo a ninguém, né? Um outro detalhe aqui na inundação, e se há o objetivo, agora começa o que eu falei lá atrás para vocês, se tiver o ânimo homicida, o objetivo é causar a inundação para que o fulano lá morra afogado, né? O meu desafeto morra afogado. Eu respondo pela inundação ou eu respondo pelo homicídio? Então, aí vem alguns autores dizendo que deve responder por inundação em concurso com homicídio. Eu não consigo entender. Claro que a justificativa deles é a seguinte, acontece que lá na explosão, no incêndio, há o tipo específico lá no artigo no 121, parágrafo 2º. E aqui há uma causa de aumento de pena, né? Então, se você vai seguir essa linha de entendimento, que no caso de explosão, de uso de gás tóxico ou asfixiante, havendo ânimo homicida, ele responde pelo homicídio, aqui de igual forma, nós não podemos mudar a nossa linha de interpretação, né? A meu ver, né? Não podemos mudar, mas, né, infelizmente a gente não tem muita discussão. Infelizmente não, felizmente a gente não tem muita discussão a esse respeito, né? Porque a gente não tem tido, né, desses crimes, né, e para chegar aos tribunais com essa discussão, né? Perigo de inundação: remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física e patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir a inundação. Lá no 254 causou inundação. No 255 eu pratiquei algumas condutas que podem levar à inundação, pode ser até que não leve. Se a remoção dos obstáculos ocasionou a inundação, eu respondo pela inundação. Se não ocasionou, eu respondo pelo perigo de inundação, né? Remover, né? O verbo remover. Modificar, mudar de um lugar para outro, transferir de um lugar para outro. Destruir, né? Demolir, arruinar, fazer desaparecer. Inutilizar e tornar imprestável. Prédio, né? Ele fala que é o prédio próprio ou alheio. Prédio é uma construção de alvenaria ou de madeira, né, com paredes e teto, que tem por objetivo a moradia, o comércio ou a indústria. E o engraçado é que ele fala aqui, próprio ou alheio. Vejam que é uma limitação de direito de propriedade, porque eu não vou poder mexer no meu prédio ou na minha obra, né, se houver a possibilidade de ocasionar uma inundação. Por exemplo, eu tenho um muro de arrimo lá que eu quero tirar ele, que eu quero modificar tudo, mas se eu tirar, eu posso ocasionar uma inundação. Então eu não posso tirar. Veja que coisa interessante, né? E esse crime aqui, ele é bem claro, obstáculo natural, né? Se aquilo é já obra da natureza, já estava ali, ou obra destinada a impedir a inundação, um dique, por exemplo, né, que está lá para
parar a água, né? Uma barreira, uma barragem, né? Se tem esse objetivo de parar a água para evitar a inundação. O artigo 256 fala de desabamento ou desmoronamento. Causar desabamento ou desmoronamento expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, né? Causar, provocar, originar desabamento, derrubada de obras produzidas pelo homem, pela ação humana, né? É uma ação artificial, né? É o meio ambiente artificial esse, né? Desmoronamento, quando há a queda ou a derrubada de partes do solo, né? Daquilo que é natural, do meio ambiente natural, tá? Essa é a diferença de desabamento e desmoronamento. Esse crime, ele prevê a modalidade culposa, e vejam só, não basta só você, se você causar o desabamento, desmoronamento, é claro que se não trouxe perigo nenhum para a vida, a incolumidade pública, não há de se falar em crime, né? Não há crime algum, tá bom? O artigo 257 fala da subtração, ocultação e inutilização de material de salvamento. É bem interessante esse crime aqui, ó. Subtrair, ocultar e inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Olha que interessante esse dispositivo. Ele começa a falar aqui, ó, subtrair e inverter a posse, né, apoderar-se, ocultar, esconder, né, inutilizar, invalidar, danificar, tornar imprestável, dificultar, colocar empecilho para se chegar até ele, naufrágio, né, a perda de uma embarcação, seja por um banco de areia, seja por ter sido colidir, né, mas ela afundou de alguma forma, né? Desastre ou calamidade, aqueles acontecimentos, né, ou desgraças públicas que ocorrem subitamente, sem ninguém esperar, que traz grandes prejuízos, né? E mais ainda, né, ele fala aqui, ó, por qualquer meio, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate a perigo. Quando a gente vê esse tipo aqui, a gente já pensa, ó, o bote salva-vida, o colete salva-vidas, a boia salva-vidas, a gente pensa nisso aí, o paraquedas, né? A gente vai pensando nisso daí, tá tudo certo, é isso mesmo. O grande problema é o seguinte, não é só isso. Às vezes o que ele destruiu, por exemplo, foi o rádio de comunicação para se pedir socorro. Ou aquela arminha que você atira lá e ela solta aquele sinal luminoso que é para identificação. Às vezes você pediu socorro, está vindo socorro, mas você não consegue passar a sua localização, então eles pedem para que você emita um sinal luminoso, para que possam ver, para chegar o resgate, o salvamento. E aí ele destrói aquela arminha lá ou esconde, né, aquela arminha lá de sinalizar a localização. E a gente vai ter o crime da mesma forma aí. Tá? Eu acho que a pena de 2 a 5 anos de reclusão, né? É uma coisa séria, né? Isso é sério, né? O artigo 258, ele traz as formas qualificadas para todos os crimes que nós vimos nesse capítulo. Então, artigo 250, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, a todos eles se aplica o artigo 258. E vejam que interessante, ó. Se do crime doloso, de perigo comum, resulta a lesão corporal de natureza grave, e a gente tem aquele problema lá, gravíssima, entra ou não, né? Aí vem os autores e falam o seguinte, se entra o menos, deve entrar o mais também, né? Da mesma forma. A pena privativa de liberdade é aumentada da metade. Então, se ocasiona lesão corporal de natureza grave, gravíssima, a pena é aumentada na metade. Se resulta a morte, é aplicada em dobro. Se resulta a morte, é aplicada em dobro. Continuando aqui, ó. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal culposa, aumenta
a pena aumenta-se da metade. Se resulta a morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo aumentada de 1/3. A gente vai lá buscar o crime do homicídio culposo e a gente aumenta da terça parte. Né? Nessa situação, a gente não vai poder aplicar o concurso formal de crimes. Né? Por quê? Porque a gente já tem aqui uma qualificadora. Então, todos os crimes têm essa qualificadora, então a gente não pode ter o concurso formal. Olha que coisa interessante, né? Essas qualificadoras nada mais são do que préter-dolo. A gente lembrar lá do préter-dolo, o que é o préter-dolo? Aqui a gente tem o dolo no antecedente e a culpa no consequente, né? A gente tem uma conduta dolosa, né? Mas em razão da intensidade, ela traz um resultado muito maior e que às vezes não era nem querido por nós, mas ela traz essa consequência. Então, a gente tem essa qualificadora, ok? O artigo 259, que fala da difusão de doença ou praga, ele foi tacitamente revogado pelo artigo 61 da Lei dos Crimes Ambientais. Tá? Tem até uma remissão aí do artigo, esse daí não tem discussão, nós temos nos outros, né? Mas nesse daí nós não temos, ok? Grande abraço para vocês. Né?